25% do rebanho de fêmeas do Brasil já são trabalhados com reprodução assistida, se valendo de ATF e inseminação artificial. Para os melhores resultados dessas técnicas que contribuem para levar o melhoramento genético cumulativo ao parque de matrizes, é importante avaliar as condições de score dos animais e testar a fertilidade antes de planejar e executar o serviço. O entrevistado do Cairo Rodrigues é o Manuel Sá Filho, médico veterinário e gerente de programas especiais Corte da Alta Genetics. Isso mesmo, Márcia. Agora, direto de Tatuí, aqui no interior de São Paulo, vamos conversar aqui com o Manuel. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Cairo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. E, Manuel, a gente está entrando agora aí na época em que os produtores começam a fazer todos os preparativos para a inseminação artificial no seu rebanho, que está entrando aí na estação de reprodução. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre os pontos que o produtor precisa estar de olho, qual que é aquele checklist que o produtor precisa fazer para ter aí os seus animais, para que todos os seus animais estejam de acordo com todos os procedimentos e também até com o score corporal adequado aí, para que essas matrizes entrem em reprodução da forma e tenham os resultados da forma correta. Isso é interessante, que esse período pré-estação imediato, né, ainda existem oportunidades importantes para nós conseguirmos os melhores resultados. Eu gosto sempre de listar, né, essa revisão final das novilhas, que é um ponto importantíssimo em termos tanto de pensar numa estratégia nutricional para uma chegada na estação e um cronograma para a execução dos trabalhos nessas novilhas. Nas vacas, existe uma oportunidade interessante, porque dependendo do score da vacada, existe ainda possibilidades de suplementação específica, né, que você consegue preparar, às vezes, separar e preparar os animais que necessitam de algo diferenciado. A gente lembra também da questão de treinamento de mão de obra, então é importantíssimo todos os colaboradores da fazenda estarem alinhados, bem, para estar claro para todos o que vai ser feito e quando vai ser feito. E é muito importante que as pessoas que utilizam IATF deixar estabelecido um cronograma de execução e também fazer o exame andrológico nesse momento dos touros que servirão para repasse após a inseminação. Manuel, aquele produtor que ainda não faz inseminação artificial, ele quer começar aí esse processo dentro da fazenda. Os pontos são os mesmos ou ele tem mais algum outro critério que ele deve avaliar? Um dos pontos principais é a formação de lotes homogêneos de vacas paridas. Então, a gente normalmente trabalha aí com lotes sempre adequando para o tamanho do pasto de cada propriedade, mas lotes que a gente pensa de trabalhar pelo menos com lotes de parição mensal, que a partir do momento que você forma o lote de parição mensal, 30 dias depois da última vaca que pariu naquele lote, o produtor deve iniciar o protocolo de sincronização. Esse é um ponto-chave que tudo começa nessa organização de lotes, tanto das vacas, como a gente comentou, das novilhas estarem em um bom desenvolvimento no início. Então, essa formação de lotes é fundamental para quem está começando e para quem já está, é algo que já é mais rotineiro. E aí, Manuel, o produtor vai entrar aí, já fez todos esses preparativos, como que ele vai escolher o melhor sêmen, o sêmen adequado ali para a sua atividade, para o seu rebanho, porque a gente sabe que muitos produtores buscam também um melhoramento genético aí do seu rebanho com isso. E como escolher? O produtor ele tem que ficar muito atento em escolher, primeiro, escolher uma genética que seja ajustada para o rebanho dele. Então, é necessário uma avaliação técnica da propriedade, os recursos de alimentação que ele tem, metodologia que ele vai usar para a terminação dos animais, ou se ele vai comercializar no desmame. Dependendo desses objetivos e dos recursos que ele tem na fazenda, a genética necessariamente precisa ser ajustada
para cada um dos sistemas. Se o produtor escolhe errado o sêmen, essa é uma genética que vai se perpetuar durante 5, 7 anos, no caso de fêmeas, elas vão permanecer na fazenda. Então, é muito importante uma adequada orientação técnica para que esse produtor escolha o melhor reprodutor, a melhor genética que ele vai trazer para dentro do seu rebanho. Quais são as principais recomendações aí que a gente pode dizer que os produtores que estão nos assistindo sobre pastagem e a nutrição adequada e até mesmo a suplementação adequada para essas fêmeas nesse momento? A gente sempre pensa que a condição corporal ao parto é algo que é o mais determinante em todo o sucesso reprodutivo posterior. Se a fazenda já se preparou, normalmente ela está segurando bem o score da vacada. Mas se caso existam ainda fêmeas que estejam desajustadas, que estejam mais sentidas, uma maior variação dentro dos lotes, o que sempre é possível é a gente tentar fazer esse ajuste fino, separar esses animais e daí sim fazer uma suplementação estratégica com maior quantidade aí ou de volumoso ou de suplemento, que também o nutricionista, o técnico que atende a fazenda vai fazer a melhor orientação possível do tipo de suplemento a ser usado. Mas eu sempre falo, suplementar tudo é difícil, mas se você consegue separar e ajustar isso, você sempre consegue dar uma atenção e melhorar os resultados. Manuel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Agradeço, bom dia a todos, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.